Eu quero convidar o pastor Danilo Liberty para estar aqui conosco. Agradeço mais uma vez a presença dele, em aceitar o convite para estar conosco, né? E ele tem um livro escrito. Ele não trouxe o livro hoje, trouxe? Não trouxe o livro, né? Ele não trouxe o livro, mas muito interessante o livro que fala sobre libertação, sobre escravidão. E agradeço a Deus pela vida do pastor Danilo e que Deus nos abençoe através da mensagem que Deus colocou no seu coração. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém. Quero, em primeiro lugar, dizer que é uma alegria, um motivo de gratidão poder voltar aqui para a igreja. Quero agradecer ao pastor João Raul pelo convite para estar mais uma vez aqui com os irmãos, trazendo a palavra. E quero só dizer, eu sou pastor na Igreja Batista de Itaberaba, na capital, fica na zona noroeste da capital, ali na divisa entre Freguesia do Ó e Brasilândia. E a igreja manda uma saudação e um grande abraço para os irmãos aqui dessa igreja. Então, sintam-se abraçados também pela nossa igreja, irmãos, e é uma alegria estar aqui com os irmãos nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler do verso 6 ao verso 9, e depois nós vamos folhear alguns textos aí da Bíblia, e também tem aí o texto na mídia. Gálatas 1, do verso 6 ao verso 9, e a palavra de Deus, ela diz assim: eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando, palavras do apóstolo Paulo para aqueles irmãos, eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema. Como já dissemos, verso 9, como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Isso aqui é uma repreensão amorosa, mas muito firme do apóstolo Paulo para os irmãos da igreja da região da Galácia, lá do Novo Testamento. E o que estava acontecendo aqui com essa igreja, com essas igrejas, porque é um grupo de igrejas, o que estava acontecendo com eles, que faz com que Paulo lhes escreva com essa repreensão amorosa e firme, que nós acabamos de ler aqui, é que aqueles irmãos, aquelas igrejas, eles estavam deixando o evangelho da graça de Deus. O texto que nós lemos aqui, Paulo fala que eles estavam deixando o evangelho, aquele que chamou vocês pela graça revelada em Jesus. Vocês estão deixando tudo isso por um outro evangelho que não é, na verdade, o evangelho. Aquelas pessoas, e eles estavam deixando aquilo depressa, porque Paulo fala aí no verso 6 do texto que nós lemos, me admira que vocês estão passando tão depressa, vocês estão deixando aquela convicção de que a nossa salvação, ela é um favor totalmente imerecido de Deus. Graça é favor imerecido. Vocês estão deixando isso por uma outra mensagem. Vocês estão trocando, vocês estão deixando de colocar a segurança de vocês, a segurança na reconciliação de vocês com Deus, o Pai. Vocês estão deixando de colocar a segurança de vocês na graça e na misericórdia de Deus, e vocês estão alicerçando a segurança de vocês numa outra mensagem, em outras coisas.
Vocês estão colocando a segurança de vocês nos sacrifícios que vocês fazem, nos méritos de vocês e nos esforços de vocês, diz o apóstolo Paulo aqui nessa carta. Vocês estão deixando o evangelho da graça. E aí o que o apóstolo Paulo faz? Ele evangeliza a igreja. Porque o que é a carta de Paulo aos Gálatas? A carta de Paulo aos Gálatas não é nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo pregando o evangelho outra vez para aquelas pessoas, para aqueles cristãos. O evangelho da graça de Deus e chamando aquela igreja, aquele grupo de igrejas de volta para esse alicerce sólido e firme e único alicerce da nossa fé, que é a graça de Deus revelada em Jesus Cristo em nosso favor. E ele evangeliza a igreja. E aí eu estava pensando, será que isso não tem também acontecido entre nós e não é um risco de acontecer entre nós hoje em dia? Será que essa mesma dinâmica não está acontecendo muitas vezes dentro das nossas igrejas? Porque essas pessoas, meus irmãos, eles estão deixando a graça, mas eles não estão deixando a igreja. É importante a gente lembrar disso. Eles não estavam deixando o cristianismo, eles não estavam deixando de ser cristãos, eles não estavam deixando a igreja e os encontros e os cerimoniais, e se você lê a carta você percebe isso, eles não estavam deixando a igreja, eles estavam deixando dentro da igreja, trocando o evangelho da graça de Deus por um outro evangelho. E eu fico perguntando se isso também não acontece entre nós, e se não é o caso de nós hoje, a igreja evangélica no Brasil, se ela não precisa ser evangelizada também. Será que não, irmãos? Fico pensando porque a gente sempre imagina, né? Quem precisa ser evangelizado? O mundo, não é assim? Mas esse texto aqui, e o Novo Testamento nos ensina que não é só o mundo que precisa ser evangelizado, muitas vezes é a igreja que precisa ser evangelizada outra vez e voltar para a sua essência, porque a igreja vai, como diz Paulo aqui, um evangelho diferente, ela vai abraçando um evangelho falsificado. Verso 7 fala de um evangelho pervertido, falsificado. E aí nós precisamos muitas vezes parar e pensar voltar para a nossa essência, que é o evangelho da graça de Deus. E hoje à noite aqui eu queria rapidamente conversar com os irmãos aqui sobre esse maravilhoso evangelho da graça de Deus. Voltar para aquele assunto essencial que é o nosso alicerce de vida, a nossa segurança. A nossa segurança, ela está alicerçada completamente no sacrifício de Jesus, não é nos nossos sacrifícios. Porque hoje em dia as pessoas dizem, você vai ser abençoado se você fizer os sacrifícios, mas não é no meu sacrifício que está a minha segurança, mas a minha segurança está alicerçada e descansada no sacrifício que Jesus fez. E aí eu queria ver com os irmãos hoje aqui 3 razões, por que a salvação ela é somente pela graça mediante a fé. Relembrar dessa questão essencial. Por que a nossa salvação e a segurança da nossa salvação, ela precisa estar alicerçada somente na graça. E é pela graça, mediante a fé, a nossa salvação, ela não está baseada nos nossos méritos e esforços, mas na graça. Por que a salvação é um presente totalmente merecido de Deus, que Ele deu para nós, que Ele fez em nosso favor? 3 razões. A primeira, a salvação, ela é somente pela graça, porque a minha condição de pecador me impede de atingir o padrão da justiça de Deus. Amém, irmãos? Ficou muito longo? Vamos repetir, né? A salvação, ela é somente pela graça, porque a minha condição de pecador, ela me impede de atingir o padrão da justiça de Deus. Eu sou um pecador. E nós somos pecadores, salvos
pela graça de Deus. Nós somos pecadores. O que é ser pecador? Ser pecador é uma condição humana. Nós carregamos uma imperfeição. E nós vamos, por mais que a gente melhore, nós vamos carregar isso para sempre. Enquanto nós vivermos nessa terra, nós temos uma imperfeição que nos impede de atingir o padrão da justiça de Deus. Nós somos pessoas boas, nós não somos pessoas malvadas, amém, irmãos? Nós não somos pessoas malignas, mas nós somos pessoas imperfeitas, amém? O apóstolo João, em 1 de João, capítulo 1, verso 8, ele diz algo interessante. 1 de João 1, verso 8, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado nenhum, que eu agora estou sem nenhum pecado, nesse momento, se eu disser assim, agora eu estou sem pecado, agora eu podia ser canonizado, amém, irmãos? A verdade não está em mim, eu estou me auto-enganando. Agora, sabe o que me chama a atenção? Que João, aqui nesse texto de 1 João 1,8, ele fala o texto na primeira pessoa do plural. Ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. João não diz assim, se vocês disserem que estão sem pecado, vocês estão se enganando. Ele diz, se nós. Ele se inclui. Amém, irmãos? João se inclui. E isso me chama a atenção, sabe por quê? Porque João, quando ele escreveu essas palavras, ele já estava velho. Ele já era um apóstolo idoso. Diz a teologia que quando ele escreveu a primeira carta dele, a primeira carta de João, isso foi lá mais ou menos pelo ano 90 do primeiro século. E ele já era um homem que tinha tranquilamente pelo menos uns 50 anos de serviço apostólico a Jesus. Ele já era há mais de 50 anos apóstolo de Cristo. Olha o currículo vitae que esse homem tinha. Olha o currículo. É o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, que já serviu a vida inteira a Jesus, foi extremamente transformado por Jesus. João, pensando assim, daria para dizer, ele não bebia, não fumava, acho que ele não ia no carnaval, acho que provavelmente não ia no bloquinho. João era um grande servo de Deus, estava disposto a dar a sua vida, e ele estava dando a sua vida por Jesus, e ele deu a sua vida por Jesus, e ele estava disposto a morrer por Jesus. E aí ele chega lá no final da sua vida, com todo esse currículo, e ele diz assim, mas eu ainda sou o quê? Eu ainda sou pecador. Se eu, com todo esse meu currículo, chegar hoje e disser que eu não tenho pecado nenhum, eu estou mentindo e me enganando. E ele já tinha aqui uns 80 anos de idade, e um currículo extraordinário de serviço a Deus, estava preso por Jesus, dando a vida por Jesus. Por que isso, irmãos? Porque nós somos pecadores. Nós não podemos dizer, nenhum de nós pode dizer hoje, que nós estamos sem pecado nenhum. Nenhum de nós. O máximo que a gente pode dizer é o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 4,4. 1 Coríntios 4,4. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim, embora minha consciência em nada me acuse, nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Embora em nada minha consciência me acuse. Está aí o texto na tela. Eu não posso dizer que eu estou sem pecado hoje, porque eu sou um pecador. Pecado é algo profundo, é uma condição humana. Eu tenho uma imperfeição permanente dentro de mim. O que eu posso dizer é o seguinte, hoje a minha consciência não está me acusando. É o máximo que eu posso dizer. O máximo que eu posso chegar e falar assim, olha, eu estou aqui hoje
a minha consciência não está me acusando, mas, mesmo que a minha consciência não me acuse, eu não posso me dar por justificado, porque quem me examina e me julga é quem? É o Senhor. E quando o Senhor me examina conforme o padrão da justiça dele, ele vai encontrar em mim o quê? Imperfeição. Porque eu sou um pecador. Então, essa é a primeira razão porque a salvação, a Bíblia fala, por que a salvação é pela graça? Porque eu sou um pecador e eu vou sempre precisar da graça e da misericórdia de Deus na minha vida. Amém, irmãos? A segunda razão, por que a salvação é pela graça somente? É porque o único modo de eu me livrar da justa condenação que eu mereço, é pelo perdão que eu não mereço. Amém, irmãos? O único modo de eu me livrar da justa condenação que eu mereço, é pelo perdão que eu não mereço. Jesus, em Lucas 7, verso 40 a 43, Lucas 7, 40 a 43, Jesus conta uma parábola, e ele conta essa parábola para um fariseu chamado Simão. É aquele encontro de Jesus, quando uma prostituta começa a lavar os pés de Jesus, ele está na casa do Simão, do fariseu, e aí esse homem começa a olhar para Jesus e começa a julgar Jesus, ele se achava superior à mulher, esse fariseu chamado Simão. E aí Jesus conta essa parábola, que está em Lucas 7, do verso 40 ao verso 43. E eu queria ler para os irmãos. Diz assim: Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. E Jesus continuou: certo credor, olha o que Jesus diz para esse homem. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia, quanto? 50. E é daí que vem a nossa palavra dinheiro, é da palavra denário é que vem a nossa palavra dinheiro. Um lhe devia 500 dinheiros, o outro lhe devia 50, eram quantidades enormes. E como eles não tinham com que pagar, vamos ler juntos o verso 42, nenhum que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. Irmãos, o Evangelho fala que nessa parábola Jesus ele fala aqui que sobre 2 pessoas, uma que devia muito e uma que devia pouco, mas o que essas pessoas tinham em comum? O fariseu, e Jesus está se referindo àquele homem correto, Simão era um homem extremamente correto, e Jesus se referia também à prostituta. A prostituta é aquela que deve 500, Simão é aquele que deve 50, ele é um homem correto, ele é um homem bom, como nós. Mas o que essas 2 pessoas tinham em comum, conforme Jesus? O que esses 2 têm em comum? Eles tinham 2 coisas em comum. A primeira, ambos eram devedores. Ambos tinham uma dívida. A segunda coisa em comum, nenhum deles tinha como pagar a dívida. É o que Jesus está falando. Ambos tinham uma dívida. Não importa se o sujeito ele é o Fernandinho Beiramar, ou se ele é um sujeito muito correto. Pensa num sujeito correto, me fugiu, não veio ninguém na cabeça agora aqui. Eu ia falar o Dalai Lama, mas aqui a Igreja Batista não dá certo, Dalai Lama. Mas pensa no Dalai Lama de um lado, Fernandinho Beiramar do outro. O que Jesus está dizendo é, o que esses 2 têm em comum? Os 2 têm uma dívida. A diferença é só do tamanho da dívida, do rombo e do estrago. Tem gente que leva uma vida que o estrago que ele faz é muito maior. Fernandinho Beiramar. Tem gente que tem uma vida certinha, correta, e é muito menor o estrago. Quase não tem.
Mas os dois têm dívida e os dois não têm como pagar essa dívida. Qual é a única saída se eu tenho uma dívida e eu não posso pagar essa dívida para o meu credor? Como é que eu me livro dessa dívida? Qual é o único modo de eu me livrar? Se eu não posso pagar? Pelo perdão. É se essa dívida for perdoada. E é aí que entra Jesus de Nazaré, é aí que entra Jesus Cristo na história. Porque perdoar, meus irmãos, não é simplesmente deixar para lá. Aquele que perdoa a dívida, ele precisa estar disposto a assumir o rombo da dívida sobre ele. Se alguém me deve, digamos que você, hipoteticamente, vamos falar em dólar, que dólar hoje está mais, está muito mais do que o real. Digamos que você me deva 10 milhões de dólares, amém, irmãos? Amém ou não? Não, ninguém recebe essa, né? Digamos que você me deva 10 milhões de dólares e você trabalha e ganha um salário mínimo por mês. Você tem condição de pagar essa dívida? Mas digamos que eu ame muito você. E aí, para você não ser condenado, para você não ir preso, então eu resolvo, perdoar sua dívida. E no momento em que eu perdoo a sua dívida, você fica livre dela, mas a dívida passa para quem? A dívida passa para aquele que perdoa. Eu vou ter que cobrir o rombo agora. Eu vou ter que dar um jeito de acertar, de fazer a justiça. Eu perdoei você, mas eu assumo o preço da dívida sobre mim. E foi isso que Deus fez em Jesus. Quando em Jesus Deus nos perdoou, Ele estava assumindo sobre si a nossa dívida. E Ele pagou essa dívida. A nossa segurança, irmãos, é que nós não temos mais dívida. Sabe por quê? Porque ela foi perdoada, e não só perdoada, ela foi perdoada e o quê? Paga. Porque na cruz do Calvário, Jesus dá um grito e ele diz, tetelestai, que significa, está consumado, está pago. Tudo isso pela graça. Tudo isso favor imerecido por nós, demonstrado a nós. A minha segurança, meus irmãos, é que eu não tenho mais pendências com Deus. A minha dívida, ela foi perdoada, mas não só perdoada, ela foi paga. Paulo diz em Colossenses, o escrito de dívida foi o quê? Rasgado, não existe mais dívida, pendência e condenação entre mim e o meu Pai que está nos céus. Isso é maravilhoso demais para mim. E tudo isso pela graça. Então a salvação é pela graça, porque o único modo de eu me livrar da condenação que eu mereço é por esse perdão completo que Deus deu para mim e que eu não mereço. E a terceira razão do porquê a salvação, ela é pela graça e somente pela graça, é porque as coisas boas que nós fazemos, porque nós fazemos coisas boas, amém, irmãos? Nós não temos só pecado, nós temos virtudes também, amém? As coisas boas que nós fazemos não são um mérito, elas são apenas uma responsabilidade nossa. As coisas boas que a gente faz, elas não são um mérito, elas são apenas nossa responsabilidade básica, é o mínimo que a gente pode fazer. Jesus, em Lucas 17, verso 7 ao verso 10, conta outra parábola. Olha que parábola interessante essa aqui. Lucas, capítulo 17, do verso 7 ao verso 10. Diz assim Jesus: qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, do trabalho dele: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade, verso 8, não é verdade que ao contrário lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo.
Depois você pode comer e beber. Verso 9: será que ele terá de agradecer ao servo, porque o servo fez o que lhe havia sido ordenado? Vamos ler juntos agora, porque o verso 10 ele fala: assim também vocês. Vamos ler juntos o verso 10? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, as coisas boas que a gente faz não são um mérito. As coisas boas que a gente faz são apenas uma responsabilidade nossa. Nós, como mamífero humanos, é o mínimo que a gente pode fazer: amar o próximo, perdoar. Quando eu digo que sigo Jesus, fazer o bem, pensar nos outros, é o mínimo, não é mérito. Não é mérito. Mas é o que a gente deve fazer. Imagine uma situação assim, uma parábola contemporânea. Um funcionário chega para o chefe dele e diz assim: patrão, preciso ter uma conversa com você. E o patrão fala assim: fala, meu filho, o que você deseja? E ele fala assim: patrão, eu acho que eu mereço um aumento. Eu acho que eu mereço um aumento. Aí o patrão fala assim: é mesmo, filho? Nossa, que joia, mas por que você acha que merece um aumento? É porque nos últimos 3 meses eu não estou roubando você. Se você fosse o chefe, você diria o que para ele? Espera aí, meu filho, como assim? É ridículo, porque nos meses anteriores você estava me roubando. Espera aí, como é que funciona isso aí? Você não está fazendo mais do que sua responsabilidade. É o mínimo que você pode fazer, é trabalhar e não me roubar. Porque você não me roubou, você quer aumento? Não. E é a mesma lógica no Evangelho. As nossas boas obras, as coisas boas que a gente faz, elas não são um mérito, irmãos. Elas são parte da nossa responsabilidade, do nosso compromisso de seguir Jesus Cristo. E é o mínimo que a gente pode fazer. E Jesus fala: vocês também, assim também vocês, depois de vocês terem feito tudo o que lhes for ordenado, não fiquem orgulhosos, não fiquem arrogantes, não fiquem achando que são melhores do que os outros e que merecem de Deus algo. Não fiquem pensando isso, apenas digam: somos servos inúteis, porque nós fizemos apenas o que a gente devia ter feito. Eu perdoei o papai, isso não é mérito, isso é o que eu devia ter feito. Eu perdoei minha mãe. Eu não passei fake news para frente no grupo do WhatsApp. Amém, irmãos? Eu não passei, eu me recuso a passar fake news, denegrindo outros, por mais que eu não goste da pessoa, me recuso. Eu não estou nutrindo ódio por causa daquela ideologia X e das pessoas que estão naquela ideologia. Isso é o mínimo. Eu, como seguidor de Jesus. E é o que o apóstolo Paulo vai ensinando aqui para esses irmãos. E eu queria encerrar essa mensagem dizendo: irmãos, os irmãos lá da Galácia, eles ouviram o Evangelho. E eles não estavam deixando a igreja e nem o cristianismo, mas dentro da igreja, eles estavam trocando este evangelho da segurança da salvação, baseada totalmente na graça, por um evangelho falsificado, que ensinava que eles poderiam ter segurança baseado nos méritos deles, nos esforços deles, nos sacrifícios deles. É na sua circuncisão. É quando você se circuncidar, você se sacrificar, e é no teu sangue, é no sangue da tua circuncisão, você vai ter segurança. Isso é uma deturpação, era uma falha terrível, e eles estavam deixando. O apóstolo Paulo diz para eles: não, voltem, irmãos, voltem para a essência, voltem para o alicerce, que é este evangelho da graça de Deus. É somente pela graça, porque a minha condição de pecador me torna totalmente e permanentemente
dependente da misericórdia de Deus. É somente pela graça, porque o único modo de eu me livrar da condenação justa que eu mereço é pelo perdão que eu não mereço. E é pela graça, porque as coisas boas que nós fazemos, elas não são um mérito, mas elas são apenas a nossa responsabilidade como seguidores de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E você hoje vai ser convidado a sentar na mesa que celebra a graça. Porque na mesa, na ceia do Senhor, nós celebramos a graça de Deus. E o apóstolo Paulo diz que quando a gente senta nessa mesa, a gente deve se examinar. Se examinar e comer do pão, e beber do cálice. E quando a gente se examina, a gente só chega numa conclusão. Quando eu me examino, e agora, como disse João, eu tenho que reconhecer que eu não sou digno de sentar nessa mesa. Quando eu me examino, eu sei que eu não sou digno de sentar nessa mesa, e agora eu não estou digno porque eu sou um pecador. Mas eu sento nessa mesa por causa do que, irmãos? Porque Deus, na sua imensa misericórdia e graça, Ele me convidou para eu sentar à mesa com Ele e ter comunhão com Ele. Comer da sua graça e misericórdia. E é esse o convite que eu faço para você hoje. E eu quero agradecer mais uma vez ao pastor João Raul a oportunidade. Quero convidar o pastor João Raul para vir aqui. E eu agradeço o pastor João Raul mais uma vez a oportunidade. E que nós, irmãos, possamos ser uma igreja, cada um de nós, firmados nessa imensa graça de Deus demonstrada por nós.